Tem como a gente se policiar, identificar quando a gente está com fome fisiológica mesmo e essa fome emocional? Olha, não é tão simples assim. Claro que a fome fisiológica, você tem sinais mais agressivos, né? Você consegue perceber aquele estômago roncando, aquela vontade, aquela necessidade mesmo de comida. Já emocional, você sabe muitas vezes que é uma vontade daquele alimento. Você poderia, se eu te falar assim, você quer de repente um pudim de chocolate ou você quer um brócolis? Se é fome, você vai comer qualquer um. Agora, se é vontade, você vai querer o pudim de chocolate, obviamente. Mas não é tão simples assim diferenciar de fato, muitas vezes. Ou é os dois. Você chegou em casa com fome. E aí você está com vontade de comer um Big Mac. Então você já junta o útil ao agradável. Exatamente. Né? Então não é tão simples assim. E é por isso que é importante a gente, aos poucos, ir ajustando isso. E é por isso que ao longo do dia, a gente tem que inserir uma alimentação mais adequada. Porque se eu deixar você com pouca proteína o dia inteiro, você vai ter mais fome. Com pouca fibra o dia inteiro, à noite você vai descompensar. E tem muita gente que é assim, não faz o café da manhã, como a gente falou, aí almoça rapidinho ali, uma coisa mais simples, sem um ajuste de proteína. À tarde não deu tempo, não comeu nada, vai chegar em casa morto de fome. E vai comer o que vier pela frente. E vai comer de tudo. Chegou em casa, come uma banana, depois vem, come mais outra, come depois uma bolacha, esperando fazer o jantar, tá comendo já um pacote de salgadinho, e vai indo, vai indo, vai indo, e às vezes, nem vou jantar muito bem, porque já comi tanto. E acaba não comendo de novo a proteína, a fibra. E aí, ao longo do dia, de vários dias, isso realmente é um ponto muito prejudicial pra gente. Esses macronutrientes, assim, proteína, fibra é um ou não? Também é um tipo de carboidrato. Tá, justo. Que ele não é tão digerível, né? Ela não vai ser digerível e ela funciona mais como um aspecto interessante para a saúde intestinal. Hoje tem muita gente que fala que dá para montar uma dieta só com base nos macronutrientes. Se tá batendo os macronutrientes, tá tudo certo. Como é que você vê isso? Certo. É importante atingir, ajustar os macronutrientes. É um ponto fundamental para a gente. Até porque assim a gente consegue planejar. É uma dieta com mais ou menos carboidrato, com mais ou menos proteína. E aí, por exemplo, para você... eu vou fazer uma dieta para você agora. Qual que é a questão? Eu vou ajustar a proteína para você. Eu vou pensar, será que 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal? Ou não, você quer uma questão de hipertrofia maior. Você treina bem, vou colocar 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, isso vai ser cada vez mais ajustado de acordo com o seu objetivo. Então, para cada paciente, muitas vezes até, em alimento, a gente não consegue alcançar a proteína. E é por isso que a gente entra com aquele famoso whey protein, enfim, estratégias nutricionais que tem mais proteínas na composição. Então, isso realmente é um ponto importante. Não é o único e exclusivo. Então, o primeiro ponto que eu faço, eu vou ajustar a caloria da sua dieta. Você vai precisar de um déficit calórico para emagrecimento, basicamente, ou um superávit calórico, mais calorias. Se é um paciente que quer hipertrofia muscular. Meu marido, por exemplo, ele está em uma dieta de bulking para hipertrofia muscular. Então, nesse caso, a gente tem que colocar mais calorias. E não é tão simples assim. Não acho que, que bom, nossa, caloria a mais, que fácil. Não é caloria em pudim. Não é caloria em sorvete, que seria muito fácil assim. Mas é caloria em quantidade adequada, uma dieta mais limpa e uma dieta que tenha mais proteína. Ele vai ter que comer mais, vai ter que ficar um pouco mais cheio, né? E vai comer tudo isso em frango. Em carne. Não é fácil. Aquele frango seco, né? Ninguém merece, né? Aquele frango seco ali com batata doce. Não dá, né? Então, realmente, assim, o whey protein entra pra gente como um hipercalórico também, de repente, como uma composição dele, né? Como uma questão interessante. Então, é muito mais fácil pensar para esses pacientes que visam hipertrofia muscular, colocar ao longo das refeições uma adição, por exemplo, de um hipercalórico caseiro, ou de repente até um comercial, mas que tenha uma digestão mais rápida, com uma quantidade calórica adequada e proteína também. Então, ajustar o nutriente, claro que é fundamental. Não é só isso, como nós falamos, né? A qualidade do nutriente também é importante. Não adianta eu pensar assim, então eu vou bater proteína, vou colocar tudo em whey protein. Não dá também, né? E não vou pensar na quantidade de fibras, de vitaminas, de minerais. Verdade. Então, isso tem que ser planejado. Então, aquela dieta clássica de frango com batata doce não é muito inteligente. Até porque a saúde intestinal é um ponto fundamental para a absorção da proteína. Se eu tenho um intestino ruim desse paciente, que tem uma desbiose intestinal, uma alteração intestinal, ele não vai aproveitar também até a proteína que ele está consumindo. Que interessante. Então, se o cara está fazendo uma dieta de frango, batata doce, whey, a saúde intestinal dele não vai estar legal e ele não vai absorver tanto proteína quanto ele acha que está absorvendo. Exatamente. Então, cuidar disso é importante. Tem que ter, tudo bem que ele coma o frango, batata doce, mas que tenha também, de repente, mais brócolis, mais alface, mais salada, legumes, verduras, para que a composição da dieta fique mais adequada, uma saúde intestinal melhor, consequentemente,
e ele vai aproveitando esses nutrientes de modo mais adequado. Então, pensar nisso é um aspecto importante para a saúde intestinal. A gente sabe hoje em dia que ela tem uma conexão global com todo o nosso corpo, com saúde neural, então com depressão também, com ansiedade, com saúde em questão de obesidade, tem aspecto intestinal associado com mais chance de obesidade, doença cardiovascular, dislipidemia, então saúde de fato, mas não só isso, mas um apelo também, uma importância para aproveitamento dos nutrientes. Porque muitas vezes, né, você pensa num paciente que é um atleta, que é um desportista ou que é um maromba, ele nem vai pensar, saúde, não estou nem aí. Infelizmente, muita gente pensa assim. O que importa é vencer a competição para ele. Ficar grande. Ficar grande é o que ele quer subir no palco no shape. Então, muita gente, infelizmente, pensa nisso. Mas mesmo para essa pessoa, ela tem que saber que não é só uma questão de saúde, mas uma questão também porque ela quer, que é estética. Então, para conseguir ter uma boa absorção de nutrientes, o intestino tem que estar bem cuidado, bem saudável.